Um bom dia, grande bom dia! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 21 de fevereiro de 2021, segunda-feira, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 39. Então já vão abrindo aí, Gênesis capítulo 39. Estamos chegando aí, reta final do livro de Gênesis. Vão abrindo as Bíblias, vão pegando as suas canetas, vão pegando seus marca-textos, lápis, borracha, canetinha, adesivo, enfim, o que você está usando aí para fazer anotações na sua Bíblia. Já vai abrir no Gênesis 39. Vamos fazer uma oração e aí nós vamos começar a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o nosso Salvador. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, e agradecemos, Pai, porque o Senhor nos concede e o Senhor renova suas misericórdias todos os dias, Pai. Agradecemos porque temos um teto, agradecemos porque nós tivemos uma boa noite de sono, acordamos nessa manhã com saúde, tranquilidade. Agradecemos também, Pai, pela oportunidade que nós temos agora de abrirmos a Tua Palavra, Pai. Vamos abri-la, Pai, em Gênesis 39. Vamos retomar agora a história de José. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor invite o Santo Espírito, Pai, para nos dar o seu entendimento, a sua sabedoria, para que a gente possa compreender aqui o que o texto quer nos dizer. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Muito bem, gente. Mais uma vez aí um bom dia para todos vocês. Espero que já estejam com suas Bíblias abertas em Gênesis 39. Ontem, em Gênesis 38, nós tivemos um parênteses aí na história de José. Nós vimos lá em Gênesis 37 a história de até José ser vendido pelos seus irmãos para os mercadores ismaelitas / medianitas, e ele foi vendido no Egito. Ele fala que foi vendido para Potifar. Fizemos uma pausa ontem com aquela história cabulosa de Judá e Tamar. Nós vimos os detalhes da história. Ontem foi um... Eu, se eu não me engano, e eu até pedi uma desculpa aí para vocês, porque ontem acho que foi o Bora Ler a Bíblia mais longo que eu fiz. Era para ter durado 30 minutos, durou 54 minutos, né? Pra você ver como tem coisas, às vezes, de tirar de um texto aí que a gente nem imagina, de um texto de um capítulo de 30 versículos. Então eu já peço desculpas, porque eu sempre tento ficar dentro da meia hora, mas ontem realmente não deu. Mas agora, no capítulo 39, voltamos à história de José. Então, vamos já, sem mais demora, capítulo 39. Verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aqui nós retomamos como tinha terminado o capítulo, não anterior, o capítulo 37. Que fala que Potifar tinha comprado José dos midianitas como um escravo. Só que aqui ele adiciona, Moisés adiciona, isso aqui é um detalhe muito interessante, que dá para abrir discussão aqui para bem mais do que meia hora, porque aqui Moisés faz questão de colocar que Potifar era um egípcio. Onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e tudo mais. Por que ele coloca aqui? Porque existe essa grande teoria de que coloca aqui, ressaltando que Potifar era egípcio. Porque, segundo estudos, segundo os historiadores, esta época aqui, que é ali mais ou menos entre 2000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo,
Acredita-se que quem dominava ali a região do Egito eram os Ixos. E esses Ixos não eram egípcios. Ixos vinham do Oriente Médio, eram semitas, e eles que comandavam todo o rolê ali no Egito. Não eram os egípcios. E aqui, enfim, dá pra gente discutir muito isso, dá pra gente ir longe. Mas aqui, quando Moisés ressalta que Potifar era um egípcio, porque assim, se ele foi pro Egito, obviamente ele estaria com egípcios. Mas não nessa época aqui. Nessa época aqui, quem comandava, como eu disse, era o tal desses Ixos. E esses Ixos eram de origem semita, eram de origens mais do Oriente, e ali eles dominavam. Então, Potifar, ele era uma exceção. Potifar era um egípcio que estava ali, né, a favor dos Ixos. E depois a história conta que os Ixos foram eliminados pelos egípcios mesmo. Destruíram todas as evidências, destruíram tudo que fazia menção aos Ixos, porque os egípcios realmente odiavam. E aí começa a dinastia dos faraós egípcios. Mas aqui é muito interessante isso, como Moisés ressalta aqui que Potifar era um egípcio. Mas beleza, olha só, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. De novo. Verso 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Dá uma pausa rapidinho aqui. Aqui a gente volta para o esquema da eleição que a gente viu lá atrás, por exemplo, com Abraão. Não sei se vocês vão lembrar, e eu já vou retomar para vocês aqui, que quando Deus abençoa Abraão, quando Deus profere as bênçãos e tudo mais, ele falou para Abraão que Abraão mesmo não veria as coisas com que ele tinha sido abençoado acontecerem. Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação e você vai ser, a sua descendência será dona dessa terra aqui toda. Aqui mostra que a bênção nunca é um fim em si mesmo. Mas a bênção que você recebe, a bênção que você recebe, é sempre para abençoar todos à nossa volta. Então a bênção não é algo egoísta. Eu recebo a bênção não para morrer em mim, mas a bênção que eu recebo de Deus é para abençoar todos à minha volta. E aqui José é um exemplo clássico. Aqui Potifar, ele percebe que o Senhor estava com ele. José não ficava se vestindo bonitinho para ir para a igreja, colocando terninho e gravata. José não ficava cantando louvores a Deus o tempo todo dentro da casa de Potifar. José não ficava, enfim, orando num canto escondidinho ali, mostrando que era fervoroso, não. Não precisa se forçar quando você realmente está em comunhão com Deus. Você vira uma luz, refletindo a luz de Deus. Você ali começa a abençoar e as pessoas ao seu redor começam a notar que você tem algo de diferente sem você fazer esforço. Potifar começou a notar isso. Potifar, um egípcio que, cara, completamente pagão, de um contexto pagão, começou a enxergar Yahweh. Aqui Deus, Yahweh, o tetragrama sagrado, via que Yahweh estava com José em tudo que José fazia. José, na vida dele, José no seu dia a dia demonstrava que Deus estava com ele e que ele estava com Deus. Verso 5, olha que interessante. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O Senhor, repito, abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A bênção que estava em José abençoava a casa de Potifar. E isso nós vimos aqui no texto bíblico, em Gênesis, várias vezes. Nós vimos que muitas pessoas que não eram, entre aspas, dignas de bênção de Deus, pessoas que não tinham interesse nenhum, eram abençoadas por causa de outra pessoa. Então, eu já falo e eu sempre repito que se você está num contexto em que só você é uma cristã,
Só você é um cristão na sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, você está se sentindo assim, cara, será que eu estou fazendo a diferença? Será que, enfim, você pode ter certeza que a tua vida pode estar gerando bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor. E aqui fica muito claro, mais claro do que está escrito no texto bíblico, é impossível que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Não tinha nada a ver por causa do egípcio. O egípcio não fez nada. Ele foi abençoado por causa de José. Verso 6. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Tipo, eu só tinha que preocupar com o que eu comia. Porque o resto deixava tudo na mão de José, porque José era um cara firmeza, ponta firme e de Deus. Só que aqui agora, olha só que interessante, continuando o verso 6, fala: José era atraente e de boa aparência. Aqui mostra que José não era um cara qualquer. E aqui esses dois termos, José era atraente e de boa aparência, esse termo hebraico, ele só é repetido, além de aqui, só mais uma vez para descrever só mais uma pessoa em todo o texto bíblico. E adivinhem para quem é usado esse termo atraente de boa aparência no texto bíblico. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Este termo foi usado simplesmente para a mãe de José. Grande Raquel. Ela é usada para descrever, ela era também atraente e de boa aparência. A gente vê aqui que as mesmas feições de Raquel, que era uma gata, descrito como uma gata. Isso aqui é um eufemismo, tá, gente? Era atraente, era de boa aparência. É um eufemismo para dizer que a pessoa era gata, a pessoa era bonita. José tinha herdado esses traços. Talvez seja por isso que Jacó gostava tanto de José, porque José fazia lembrar a esposa que ele amava tanto. E José é colocado aqui como um cara atraente, porque obviamente o que vai acontecer aqui na sequência. Normalmente, aí fica um spoiler aí, ou fica uma dica para vocês, toda vez que for descrito algo físico, de aparência física, descrição física de uma pessoa no texto bíblico, liga o sinal de alerta, porque tem um propósito. Nunca é muito forte, né? Porque eu não lembro de toda a Bíblia, mas geralmente, quando existe uma descrição física de alguém na Bíblia, traços, se era bonito, se era feio, se tinha, enfim, cabelos longos, sei lá o quê, existe um propósito. Nunca uma descrição física é colocada ali, quase nunca, geralmente, é colocada a descrição física de graça. Tipo, José era bonito e atraente. Beleza. E aí deixa jogado ali a informação só pra gente ficar... Não, sempre tem algo relacionado. E aqui não pode ser diferente. Verso 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Aí veio a tiradinha, né? Venha, deite-se comigo. Ou não, né? Ela deve ter falado assim, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. E lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui, cara, aqui José deu a cartada, né? Aqui José mostrou realmente a índole dele. E é muito interessante porque justamente antes desse episódio aqui que nós estamos lendo, o que nós lemos ontem, nós vimos a história de quem? De Judá. E nós vimos como Judá agia nessas situações. E a gente vê aqui um contraste, né? Um contraste gritante, não só entre José e Judá, mas entre José e seu irmão mais velho, Rúben, que, né, tinha inclusive deitado com a concubina do pai. A gente vê aqui que o contraste fica claro, porque aí fica imaginando, o que será que Judá ou Rúben faria nessa situação aqui, que
A mulher do patrão dando em cima dele, querendo levar ele pra cama. O que esses caras iriam fazer, hein? Aqui José, cara, fala assim, não fala nem falar... Cara, isso eu nunca faria isso contra o Potifar. Eu não faria... Não, eu vou pecar contra Deus. Ele entendia o que significava isso. Ele levava a sexualidade a sério, a santidade do casamento a sério. Ele não era talarico. E ele era crente. E ele acreditava em Deus, ele respeitava tudo isso. Só que a mulher, a esposa de Potifar, não parou por aí. A tiradinha, verso 10. Assim, verso 10, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José aqui já tá dando, ele tá mostrando dicas, né? Cara, a mulher ali, ó, pá, em cima, aquela goteira, tum, tum, pingando, vamos, deita comigo, deita comigo, deita comigo. Tu é mó gato, cara, tu é mó gatão. Meu marido nunca vai saber, meu marido viajou, foi trabalhar, e que sei lá o que, deita comigo, deita comigo. E José, cara, recusando, e outra, ele evitava ficar perto dela, ele fugia da tentação. Ele não ficava ali do lado dela, assim, tipo, ai meu pai do céu, né, tipo, não. Ele evitava. Ele ficava longe dela. Justamente porque a tentação, cara, é homem, mulher, não podia dar brecha pro azar. Sabe? Muita gente dá brecha pro azar. José não. José evitava. José realmente evitava ficar perto dela. Verso 11. Um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e agora ela arma a arapuca aqui. Depois de muito tempo, falou assim, não, agora eu vou emboscar esse rapazinho, agora ele não me escapa. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Interessante esse detalhe depois para estiver ali na frente. Ele deixou o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, lógico, agora a mulher aqui, cara... Agora ela se sentiu humilhada, né? O cara, além de recusar, ainda fugiu peladão, deixando ela com as roupas dele na mão, cara. O que ela... Não, vou manter a pose, vou, né? Não é... Ela chamou os empregados e disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Aquilo já muda a versão da história. Porque, obviamente, se ela fala que o manto estava na mão dela, algo de errado não estava certo. A mulher já mentiu aqui, já várias mentiras, né? Inclusive que ele deixou o manto ao lado dela. Verso 16, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegou à casa. Então ela ficou com o manto ali. Falou, esse desgraçado me paga agora. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. A mentira aqui, né? Largou o manto do meu lado, caramba. Ela agarrou, tirou a roupa dele. E o manto aqui ainda é meio... A tradução para manto aqui é meio assim... Né? Porque, segundo registros históricos, o que os escravos usavam e o que os egípcios naquela região usavam naquela época era só uma tanga. Você já vê aquela fotinha que tá os egípcios de ladinho assim? Andando de lado com a mãozinha assim? E aí eles estão com a parte de cima sem roupa e ele tem uma tanguinha assim, né? Então, o que muito provavelmente era a tanga de baixo. Era aquela, entre aspas, uma saia, né? Que os egípcios usavam. Então, provavelmente era aquela saia que a mulher, tipo, pá, né? Tirou. E agora uma coisa muito interessante do texto bíblico aqui. Quando ela fala que ele se aproximou, no verso 16, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Essa expressão, me insultar, no hebraico, é a mesma expressão, prestem atenção, é a mesma expressão usada em Gênesis 26:8, que é usado para descrever Isaac
acariciando Rebeca, quando Abimeleque tá lá. Lembra aquela historinha que Isaac mente para Abimeleque falando que Rebeca era a irmã dele? E aí Abimeleque estava na janela e ele olha os dois se acariciando ao longe? E eu falei que não era qualquer carícia. É a mesma expressão aqui de Gênesis 26:8, usado aqui pela esposa de Potifar, aproximou-se de mim para me insultar. O insultar aqui era aquela carícia, ou atos de carícia somente realizados entre casados. Então ela já estava querendo dizer que, cara, ele veio aqui para ela acusando ele, ó, ele veio aqui na malícia e na malandragem. Verso 19. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher disse, quando o seu senhor ouviu que sua mulher... Nossa, peraí, buguei aqui. Verso 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Muitos detalhes aqui agora e vamos rapidinho aqui. Quando fala que... Primeiro, né? A gente vê que Potifar conhecia a esposa que tinha. Porque se realmente ele tivesse acreditado nas palavras da esposa de que José tinha assediado ela, ele não teria só mandado José para a prisão. Ele teria mandado, sei lá, matar José. Ele teria, sei lá, expulso José, enfim. Ele teria... não era só mandar ele para a prisão. Potifar sabia. Mas aqui fica uma coisa no texto também implícita pra gente. Quando ele fala aqui que ele ficou indignado, no hebraico, mais uma vez, quando eu preciso puxar o hebraico, eu puxo o hebraico pra gente entender. Quando ele fala que ele ficou indignado, no hebraico, essa expressão, ele pede um complemento. Quando você usa essa expressão em hebraico, né, de ficar indignado, ficou indignado com. Ele pede um complemento nominal ali no hebraico. E aqui, Moisés deixa no ar. Fala que ele ficou indignado, mas ele não fala ficou indignado com quem. Muito provavelmente ele deve ter ficado indignado com a esposa. Porque ele conhecia a mulher que tinha. E ele sabia, quando a gente vê pelo próprio verso 3 do capítulo, que ele percebeu que o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Potifar olhava para José e via a boa índole do rapaz, via como ele se portava e tudo mais. Então aqui que ele fala, quando ele ficou indignado, ele não ficou indignado muito provavelmente com José, ele ficou provavelmente indignado com a esposa. Ele sabia, né? E ele mandou José para o Chilindró. E aqui é outra coisa muito interessante. Aqui o texto aqui possivelmente ameniza o jeito que José foi jogado na prisão. Você acha que José foi jogado na prisão e foi ali tranquilo, né? Porque olha só, continua no verso 20, né? Vamos ler o verso 20 de novo. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Aqui ameniza, porque olha que interessante. Se vocês abrirem, se vocês quiserem aí, eu convido vocês a abrirem, já estamos terminando, Salmo 105, verso 18. Salmo 105, verso 18 é um salmo contando, né, histórias do povo de Israel, dos descendentes ali e tudo mais. E aqui é muito interessante, contando a história de José no Egito, no Salmo 105, num pedaço do Salmo 105, e olha o que ele fala, olha que detalhe interessante. Vou ler a partir do verso 16 até o verso 18 do Salmo 105. Falando de Deus, né? Ele mandou vir fome sobre toda a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Verso 18. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Que mostra então que José, cara, machucou os pés dele com correntes e prendeu o pescoço dele. Prende o pescoço dele com ferros. Então José não foi só jogado na prisão e deixou ele ali no cantinho. José foi realmente, cara, o cara foi com
aquela gargantilha, assim, ó, de escravo no pescoço e no pé. Isso é só um adendo, né? Só um adicional aí pra gente bolar, ter toda a cena na nossa cabeça. Verso 21, de novo, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro, olha só, não só na casa de Potifar, mas agora também na prisão. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. José virou o cara que comandava os prisioneiros. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ah, que da hora, cara. Do mesmo jeito que Potifar não se preocupava com nada da sua casa, exceto com o que comer, aqui o carcereiro também não se preocupava com nada do que ele tinha dado de responsabilidade para José. José era um cara que andava com Deus. José era um cara que abençoava todos que estavam à sua volta, simplesmente porque ele ser alguém temente a Deus. Ele refletia esse caráter. Ele era um cara ponta firme, ele era um cara responsável. E onde quer que ele chegava, as pessoas notavam a responsabilidade dele. Muito interessante isso, em contraste com o que a gente aprendeu dele lá atrás, quando ele é apresentado pra gente com aquele menino mimadinho, dedo duro, cagueta, X9, aquele menininho lá de trás, apesar de ter todos esses atributos não muito bons, ele era um homem que andava com Deus. E Deus e o Senhor estava com ele. E todas as pessoas que estavam com ele reconheciam isso em José. Meu desejo, a minha oração para essa segunda-feira, para esse dia, após vocês ouvirem isso aqui, é que possamos ser esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que todos que estão ao nosso redor notem que nós somos, mesmo sem palavras, através dos nossos atos, do jeito que a gente leva a vida, do jeito que a gente trata o nosso colega de trabalho, o jeito que a gente trata os nossos companheiros e companheiras, o jeito que a gente trata os nossos amigos, os tipos de atividades que a gente se envolve, os tipos de atividades que a gente evita, que tudo isso, sem precisar falar, meu desejo é que para todos nós nesse dia é que esses atos reflitam isso, o nosso temor a Deus, e que a sua fidelidade possa abençoar a todos à sua volta. Lembrem-se, você não está sozinha. Você não está sozinho. Se você acha que você está sozinho e que a sua fidelidade a Deus está resultando em nada, você não faz ideia das bênçãos que podem estar acontecendo ao seu redor por sua causa na vida de pessoas que nem sequer podem acreditar em Deus. Se você acha que você está naquele ponto de querer desistir e falar assim, Deus, não tem sentido de eu querer ser sozinho aqui e querer confiar em Deus e querer fiel. Pense de novo. E tenha na cabeça a possibilidade de que por você, as pessoas ao seu redor estão sendo muito, extremamente abençoadas. Oremos. Pai amado e querido. Voltamos para a história hoje de José e nós vimos hoje uma história também, né, muito, muito cabulosa. Uma história envolvendo ali a esposa de Potifar, querendo assediar José, José fugindo, José não querendo pecar contra ti. Ele era fiel a ti, Pai. Mas o que mais salta nesse texto todo, nesse capítulo todo, Pai, era como as pessoas notavam que o Senhor estava com ele, apesar dele não ficar falando, não ficar fazendo proselitismo, não ficar falando e andando com a Bíblia debaixo do braço, querendo se vestir bonitinho, e, enfim, jogar o cabelinho de lado, querer ficar cantando louvor o dia inteiro. Não, Pai. Os atos dele, o jeito dele tratar o próximo, o jeito dele tratar os negócios, o jeito de administrar as coisas da casa, o jeito de como as pessoas viam e enxergavam, as pessoas enxergavam a ti
nele, Pai. E o Senhor abençoava as pessoas ao redor por causa dele. Pai, que possamos ser assim. Que os nossos atos, nosso jeito de levar a vida fale muito mais do que qualquer palavra que a gente possa falar. Que nossa vida seja um sermão constante, Pai. Que a nossa vida e o nosso exemplo seja uma pregação e um testemunho constante do que o Senhor fez na nossa vida. E que as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, sejam abençoadas sim pela nossa fidelidade a Ti. As bênçãos que o Senhor nos concede, Pai, que nós possamos entender isso. Nunca é para nós mesmos somente. As bênçãos que o Senhor nos concede é para abençoar todos ao nosso redor. Assim como os frutos do Espírito que o Senhor nos concede. Um fruto nunca é para consumo próprio da sua própria árvore. O fruto é sempre para consumo para as outras pessoas. Assim, Pai, que nós possamos produzir esses frutos do Espírito para que a gente possa abençoar a vida das outras pessoas ao nosso redor, Pai. Se existe alguém aqui querendo desistir, vacilar e falar assim que não está servindo de nada ou que está se desencorajando porque por onde quer que olhe veja que ninguém ao seu redor é fiel a Ti como essa pessoa é, injete nela, Pai, uma dose extra aí de confiança e de fé e de convicção de que o Senhor está não só abençoando a vida dela, mas como a vida das pessoas ao seu redor. Seja com a família de todos aqui, seja com os amigos de todos aqui que estão acompanhando representados, seja com os colegas de trabalho de todos aqui representados, seja com os colegas de faculdade de todos aqui representados, que essas pessoas que estão aqui hoje, Pai, ouvindo, estudando a Tua palavra, Pai, que elas possam ser essa luz abençoando todos ao seu redor. Essa semana, Pai, temos orado pela tragédia de Petrópolis, Pai. Que o Senhor seja com aquele povo, seja com aquela cidade, seja com as pessoas de lá, seja com as famílias de lá enlutadas, as famílias que perderam tudo, seja também com as pessoas que estão prestando auxílio a essas pessoas. Seja com todos lá, Pai. E seja não só com as pessoas de lá, seja com todos os menores do reino que estão precisando da sua ajuda, Pai, do seu auxílio e do seu amor nesse momento. Que o Senhor possa nos usar para alcançar essas pessoas. Que possamos ser o seu amor, que possamos ser o seu reflexo na vida de todos esses, Pai. E perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Se por um acaso é a primeira vez que você está acompanhando Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. O objetivo do Bora Ler a Bíblia, eu vou repetir isso, é estimular a vocês a ter o hábito da leitura da palavra. Não é o objetivo aqui me aprofundar no texto bíblico, não é fazer uma exegese muito aprofundada e meticulosa, mas sim mostrar a riqueza de detalhes que existe no texto bíblico, o texto que nós muitas vezes estudamos a vida inteira e nós nunca prestamos atenção. E assim como eu estou apontando para vocês estudando em casa sozinhos, sozinhas, o Espírito Santo vai apontar para vocês detalhes também. Esse é o grande objetivo. Então, se você está aqui pela primeira vez, sabe que você está convidado e convidado a voltar aqui todos os dias. Pode me adicionar aqui no Clubhouse como seu contato, como meu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado, notificado toda vez que eu iniciar a sala e você vai receber um pop-up avisando. Mesma coisa aqui no Instagram. Se você tem a vontade de participar diariamente na live, me adiciona aqui como seu contato no Instagram. Ativa o sino de notificação do meu perfil lá para você ser avisado e avisada toda vez que eu iniciar a live e o Instagram vai te notificar também. Conte isso para as outras pessoas. Fale para as outras pessoas do projeto do Bora Ler a Bíblia. Compartilhe essa live. Caso vocês também tenham perdido a live, nós subimos isso no nosso podcast diário no Spotify. Procure lá no Spotify, Bora Ler a Bíblia. Às vezes eu compartilho nos meus stories no Instagram o link do meu Spotify lá, do podcast. Assina o nosso Spotify lá, assina o podcast. E também subimos o vídeo da live aqui do Instagram no nosso canal no YouTube. Para nós não termos desculpa de perder um dia sequer do estudo da palavra. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. E eu aguardo vocês amanhã, 7h30 da manhã, para estudarmos Gênesis capítulo 40. Um beijo, um abraço para vocês, galera. Valeus!
e falou!